Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre firmes na esperança. Será que nós estamos firmes na esperança? Será que nós estamos firmes na certeza daquilo que Deus pode fazer, mover, realizar sobre a nossa vida? Então hoje nós vamos aprender um pouquinho como estar firme na esperança, crer naquilo que Deus vai fazer, naquilo que Deus vai realizar. Então abra sua Bíblia em Hebreus 10, vamos ler do 19 ao 23, tá? Nós vamos ver esse acesso à presença de Deus. Hebreus 10, do 19 ao 23. Olha o que a palavra do Senhor fala. Portanto, meus irmãos, tenham ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu. Isso é, pela sua carne, e tendo uma grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproveitamos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo um coração puro de mal consciência e o corpo lavado com a água pura. E o 23 fala: guardamos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem faz a promessa é fiel. Glória a Deus. Abaixe sua cabeça. Deus amado, nós nos colocamos diante de Ti, diante da Tua palavra, Pai, que nós acabamos de ler, porque a Tua palavra fala que a promessa que o Senhor tem é fiel para cumprir sobre nossas vidas. Senhor Deus, que o Senhor nos guarda, nos livra. Pai amado, o Senhor venha, acampa os Teus anjos ao redor. Pai amado, nós repreendemos todo o mal-estar, toda dor de cabeça, todo sono. Nós repreendemos agora em nome do Senhor Jesus, Pai. Deus, que o Senhor tenha o livre acesso de falar conosco, no nosso íntimo, Pai, e que o Senhor possa revelar algo poderoso para cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então nós podemos ver, que nós temos que estar firmes na esperança, crer, nós podemos ver que aqui fala, guarde firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Se ele falou algo para você, ele vai realizar. Apenas você crê naquilo que Deus tem. E nós temos que confissão a nossa esperança. A nossa esperança é em quem? É no Senhor. É Ele. E nós temos que confessar. E essa palavra, crer e esperar naquilo que Deus vai fazer. Então hoje nós vivemos num tempo de incerteza. Vivemos dias em que a desesperança tem tentado tomar o coração de muitas pessoas. Tem invadido, de nós não crer, de nós não tomar posse da esperança que vem de Deus. Então vem a desesperança. É algo que não acreditar, não confiar naquilo que Deus pode realizar. Então nós vivemos nesse tempo, um momento difícil. Muitos corações hoje têm vivido assim, dessa forma. E a notícia são desanimadora. Se você olhar hoje as notícias que nós temos visto, não é uma notícia animada, é desanimada. É algo ruim. É isso que nós estamos vivendo. Então o desafio hoje são constantes. Nós temos desafio todos os dias. Todo dia nós vamos passar por uns momentos difíceis. Vamos ter que enfrentar as batalhas, as lutas. E muito tem perguntado: será que ainda vale a pena esperar?
Muitas pessoas têm pensado assim: será que vale a pena eu esperar no Senhor? Por quê? Porque no mundo que nós vivemos hoje, as pessoas não querem esperar. Tem que ser para agora. Pronto. Se for para amanhã, não dá certo. Tem que ser hoje. E tem que ser daqui 1 hora. Né? Então, muitas vezes acontece isso. Né? Então, muitas vezes, será que ainda vale a pena esperar? Mas a Bíblia nos convida que reter firme a nossa esperança. Não uma esperança baseada em circunstância, mas na fidelidade de Deus. É isso que nós temos que parar para pensar. Não uma esperança baseada em circunstâncias, mas na fidelidade do Pai. É isso que nós temos que parar para pensar. E hoje nós vamos refletir e aprender como manter essa esperança viva e firme. Como nós vamos poder manter isso? O primeiro ponto que nós podemos observar é a esperança, que é uma âncora. Olha para você ver em Hebreus 6,19. Hebreus um pouquinho para trás. 6,19. Hebreus 6,19. Olha o que a palavra fala. Qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até ao interior do céu. Então nós podemos ver que a nossa esperança é como fosse uma âncora. Então a esperança cristã não é um desejo vazio, mas é uma certeza baseada em Deus. Nada que nós acreditamos é vazio. Ela é baseada em Deus. E quando tudo parece balançar, a nossa alma está ancorada em Cristo. Parece que tudo está desabando. Parece que as coisas estão tudo indo ao contrário, a pior. Balança nós em algumas situações da vida, mas nós temos que estar, a nossa alma tem que estar ancorada em Cristo Jesus. Porque a esperança, ela é comparada como uma âncora. É algo que mantém firme. E nem adianta vir uma tempestade. Quando tudo balança, a âncora, ela vem, segura um navio. E a esperança segura a nossa alma. Um exemplo muito claro disso. Um navio no alto mar. Se ela estiver no alto mar, um navio, pensa comigo no momento de uma tempestade, de um vento muito forte. Se ela não tiver uma âncora, ela vai para um lugar muito distante. No momento de uma tempestade, no momento mais difícil, que está ali o barco, o navio, ele vai pôr a âncora, ele desce a âncora, que segura o navio, para que o navio não se perca, não perca a direção e não vá a distante. Isso assim somos nós. Sem esperança em Deus, somos levados pela maré da dúvida e do medo. Se nós não tiver a âncora,
que é Cristo Jesus em nós, nós vamos ser levados pela onda, pela maré. E aí vem a dúvida, vem o medo, de muitas coisas vão acontecer. Por causa disso que nós tem que estar, a nossa esperança tem que estar no Senhor. Ele é a nossa âncora. Na hora que está tudo descontrolado, está tudo abalado, o que nós temos que fazer? Colocar nos pés daquele que pode fazer todas as coisas. Porque Ele é a nossa força. Ele é a nossa esperança. De nós crer que aquilo que nós estamos passando é uma provação, é um tempo, mas lá na frente há uma grande vitória. Nada você passa por acaso, para que lá na frente não seja uma grande vitória. Então luta vai vir, batalha vai vir, tempestade vai vir, para provar até que ponto a nossa fé está nele. Porque se nós estamos passando por isso, porque nós temos condição de passar por isso. Porque Deus não vai te dar nada, um peso além de aquilo que você não pode suportar. Não é fácil. É difícil? É difícil. Mas Ele é a tua âncora. Aonde você pode confiar. Aonde você pode derramar. Aonde você pode colocar os pés e falar: papai, o Senhor me conhece. Porque Ele te conhece por inteiro. Ele sabe o que está aqui dentro. Ele conhece. Mas é isso que nós precisamos. Colocar a nossa esperança naquele que pode fazer todas as coisas. E assim como um navio, ele depende da âncora para não ser levado para as correntezas, a nossa alma depende também da esperança de Deus para não ser levado pelo medo. Porque vem o medo, vem a insegurança, vai vir. Então nós não podemos deixar que o medo tome conta. Porque o medo, ele nos paralisa de viver algo que vem do céu. Medo nós vamos ter. Mas nós não podemos deixar que o medo tome conta da nossa vida. Porque medo vai enfrentar. Mas nós temos a certeza que Deus está no negócio. E crê. E toma posse daquilo que Deus vai realizar. E o segundo ponto que nós podemos observar, a esperança se alimenta da palavra. A nossa esperança é alimentada onde? Na palavra. É nela que nós vamos ser alimentados e sustentados a viver algo poderoso. Em Romanos 15:4 fala sobre isso. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de uma forma que por meio da perseverança e do ânimo das Escrituras, mantemos a nossa esperança. É na palavra. Então a palavra de Deus, ela alimenta para a fé. E é combustível para esperança. Vamos dar um exemplo? Um carro funciona sem combustível? Não. Aí que nós temos que observar. Será que a nossa vida está com o tanque cheio, meio tanque, ou está no vermelho? É isso que nós temos que analisar a nossa vida. Como nós estamos alimentados? Será que nós estamos com o tanque cheio? Você sabe que quando o tanque está muito cheio, ele transborda, né? Ele começa até a pingar do carro.
E é assim na nossa vida. Quando nós estamos cheios de Deus, quando nós estamos cheios do poder de Deus, algo acontece, a manifestação, o poder de Deus. Então é na palavra. É isso que nós temos que fazer, buscar nela. Ela que vai dar a direção. É algo que Deus revela para mim e para você. É aqui que a nossa fé aumenta. De olhar e olhar as histórias e ver, falar, peraí, se aconteceu com Abraão, se aconteceu com Moisés, se aconteceu com Ana, se aconteceu com várias pessoas ali, com Noé, por que não vai acontecer na minha vida? O que eu sou diferente? Nós não somos diferentes. E as histórias desse povo, você olhar e falar assim, Deus, parece que nós estamos vivendo a mesma história. E é assim na nossa vida. Então nós precisamos ser alimentados, porque quando nós somos alimentados, a nossa fé aumenta. E o combustível nosso é a esperança. É de crer, ter a certeza daquilo que Deus vai fazer. Então a Bíblia é a fonte de consolo. A Bíblia é a fonte da direção. E a Bíblia é a nossa vida. É vida. É algo sobrenatural. A Bíblia, ela transforma, ela cura, ela faz algo extraordinário na nossa vida. Quando nós buscamos a palavra e vivemos a palavra, a nossa vida não tem como ser mais o mesmo. Nossa vida muda. Por quê? Porque muitas coisas nós vamos ter que renunciar, abrir mão para viver aquilo que Deus tem. Mas vale a pena você renunciar para viver aquilo que Deus tem. Vai ser difícil? Vai. Mas vai valer a pena. É isso que nós temos que parar para pensar e refletir. E analisar. Então a Bíblia, ela dá a direção para nós. A Bíblia é viva, ela é viva, ela é eficaz, ela transforma, ela nos confronta, ela nos cura, ela nos liberta de algo que muitas vezes nós estamos presos, acorrentados. Você quer revelação de Deus? Não espera que alguém venha para revelar algo para você. A revelação de Deus está na palavra. Na hora que você lê a palavra vai ser revelada para você. É isso que nós vamos viver. E aí, quando nós começamos a ler a palavra, fala, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? Aí você vai ter a revelação do Pai. É direto do trono. É direto você com o Pai. É algo que é sobrenatural. É quando você pede, Senhor, o que o Senhor quer dizer comigo nessa palavra? Porque se eu estou lendo essa palavra, porque o Senhor quer falar comigo. E o que o Senhor quer falar comigo? Fala comigo. Revela a mim. E aí você vai ler de novo, eu não entendi. E lê de novo, e lê de novo. E daqui a pouquinho Deus começa a falar. E daqui a pouquinho o Papai do céu, ele toma a sua vida. E aí começa a falar com você de algo que você nunca imaginava. É na palavra. É as experiências que você pode viver. Então, quando sentir que a esperança está se apagando, abra a Bíblia. Mantenha uma rotina de leitura bíblica e de oração. É isso que você precisa, ter essa rotina diária de ler a Bíblia e também de orar, de estar direto com o Pai. Isso alimenta a esperança diariamente. Então, lembra das promessas de Deus, que nunca falha. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Porque Ele não é homem para mentir, Ele é homem para fazer. É homem que realiza. É algo que as promessas foi falada para você e até hoje você não tem conseguido viver as promessas que Deus falou com você. Mas
não desista das promessas. Porque o que Deus falou, Ele vai fazer. Ele vai cumprir sobre a sua vida. Se Ele prometeu, Ele é homem para se cumprir. Ele não volta para trás. Ele realiza. Ele faz algo sobrenatural sobre a nossa vida. Então, o terceiro ponto para nós analisar, a esperança é fortalecida em comunhão. A esperança é fortalecida em comunhão. Nós podemos ver isso em Hebreus 10. Hebreus 10, 24 e o 25. Olha o que fala. Cuidamos também de nossas animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Não deixamos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, fazemos admoestações, ainda mais quando que vocês vieres, que o dia se aproxima. Então nós não deixamos de congregar. Você já viu pessoas que falam assim: eu não preciso ir na igreja, Deus fala comigo em casa? Amém, glória a Deus, eu creio. Deus fala em todo lugar, em todo momento. Mas o que Deus fala para mim e para você é que nós devemos congregar, é estar na igreja, é estar com os irmãos, porque um fortalece o outro, um levanta o outro, um traz, e no lugar onde nós estamos, lugares de pessoas feridas, lugares de pessoas que você falar que está tudo maravilhoso, não. Tem pessoas que têm dificuldade em algumas coisas, em adaptações, e isso vai adaptando, isso vai aperfeiçoando. E é o relacionamento que cada dia mais vai estreitando e nós vamos vivendo algo maravilhoso. E é um ajudando o outro, é um levantando o outro, é um orando pelo outro. Isso é ter a comunhão. Por causa disso que nós precisamos vir à igreja, porque nós precisamos ser alimentados espiritualmente. Quando a nossa esperança está fraca, aí que nós precisamos buscar o Senhor, orar mais, ir à igreja, estar em comunhão. É isso que é necessário. Se você for para uma igreja A, B ou C, vai ser tudo igual, não vai mudar não. Acontece. Porque as pessoas todos nós somos humanos, erramos, falhamos. Mas nós temos que aprender a admitir o erro. Erramos, corrija o erro e não faça mais. Falar que nós não vamos errar? Vamos errar. É normal. Mas nós podemos corrigir e ajudar um ao outro. E isso faz toda a diferença. Então nós precisamos estar juntos. Nós precisamos alimentar juntos. Então a palavra fala, claro, aqui ele fala, cuide também de nos animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Um aos outros vai animar o outro. E assim um vai levantar, ergue a cabeça. Não fica assim, não desanima. É um momento só. Mas vamos tomar posse, vamos crer naquilo que Deus vai fazer. É difícil. Mas nós vamos chorar juntos. Nós vamos andar juntos, vamos trilhar juntos, vamos caminhar juntos. Vamos se alegrar juntos, vamos se entristecer juntos. Vai ter só maravilha, só alegria? Vai, mas vai ter momentos também de tristeza. Mas nós vamos estar juntos. É isso que faz toda a diferença. Então, não somos chamados para caminhar sozinhos. Não fomos chamados para caminhar sozinhos. A comunhão com os irmãos é um presente de Deus para nos encorajar. Deus nos dá os nossos irmãos para nos encorajar, para nos dar a posição e colocar adiante. Vamos caminhar, vamos juntos, vamos para frente. Vai dar certo.
Vamos orar junto. Tem momento que vai ter que jejuar, vamos jejuar junto, vamos pagar o preço para que nós podemos ver a mão de Deus, porque tem coisa que vai ter que jejuar, tem coisa que vai ter que quebrar, é caça de demônio, é algo que está prendendo, é escravidão. Opa, nós vamos orar, vamos orar e jejuar para quebrar isso. Vamos fazer uma união, para que nós podemos ver o poder, a graça e a glória de Deus. É isso. Então a igreja é um lugar onde a esperança se compartilha e se multiplica. Nós ouvimos um testemunho daqui, um testemunho de lá, olha o que Deus tem feito, olha o que Deus tem realizado. E isso nos fortalece. Isso nos sustenta. Por quê? Porque aí você vai vendo os testemunhos vivos. E você vai vendo a graça de Deus, a glória de Deus fazendo na vida de um, do outro, e aquilo que fez na vida do outro, fala, se fulano passou por isso, eu também estou passando, mas eu creio que Deus também tem algo maravilhoso para mim. Crer, tomar posse. É isso que nós temos que ter. Então nós precisamos um dos outros para nos encorajar em tempos difíceis. Não se isole, não se recua, não fique isolado no momento mais difícil, não, se aproxima, não se isole, porque se isolar, aí que é pior, você não pode se isolar, procure comunhão, ora em grupo, esteja no culto, tudo isso vai fortalecer a sua esperança. Então tem esse tempo que nós estamos sem um grupo impacto. Eu sinto muita falta, né? Que para mim é uma célula, né? Então esse momento é maravilhoso, estar na casa, é um momento de compartilha. É o momento de você levar uma palavra, um fala, outro fala, outro fala, outro fala. É um momento que enriquece. É um momento tão maravilhoso que isso faz isso da minha vida algo poderoso, porque você vê o mover, o algo extraordinário de Deus. Então, isso, nós vamos ter esses momentos de novo, de volta, né? O grupo Impacto, nós vamos ter de novo, que é uma célula, é a mesma forma, nas casas, nos lares, porque Deus fala poderosamente, e é um momento diferente, é um momento de compartilhar, é um momento de estar junto, é um momento de se chorar, é um momento de estar próximo, é um momento de ter uma intimidade, um relacionamento um com o outro. Isso fortalece laços, isso é muito bom. Então isso já tenho vivido isso em Rondonópolis, né, desde 2009. Né, isso é muito bom. Célula é algo gratificante, é algo maravilhoso. Então, o quarto ponto para finalizar, a esperança está em um Deus fiel. Em Hebreus 10, 23 fala, porque fiel é o que prometeu. Então, o fundamento da nossa esperança não são as nossas forças, mas a fidelidade de Deus. Porque pela nossa força nós não vamos fazer nada. Pela nossa força nós não conseguimos fazer nada. Pela nossa força nós olhamos que nós somos fracos, que nós não damos conta. Porque quando nós fazemos na nossa força, sabe o que acontece? Nós quebra a cara. Nós rebenta. Porque nós queremos fazer do nosso jeito, da nossa maneira. Não importa o que os outros vão pensar, não importa o que Deus está pensando, mas o que importa é eu. É na minha força. E aonde muitas vezes nós quebramos a cara porque é o meu jeito, é a minha forma, é o meu. Então nós temos que olhar e analisar que a nossa força é no Senhor. É nele que vem a esperança.
É Ele que te fortalece, é Ele que te sustenta, é Ele que te traz ânimo, é Ele que te traz alegria para você viver algo maior. Então Ele cumpre o que prometeu. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e da eternidade. Ele não muda. Ele não muda. Ele é um Deus que é de ontem e hoje e da eternidade. Esse é o Deus fiel. É um Deus que cumpre. Igual esse final de semana, um amigo, foi discípulo meu também, o Rodrigo, que faleceu ontem, e é sobrinho também do Márcio, da Valquíria. Então, algo assim que, quando ele estava no legendário, e ele cumpriu até o final, ele foi até o topo. E no momento que ele estava no momento da cruz, ele estava ajoelhado, entregando a vida dele, e de repente ali, morreu. Se foi. E nós não entendemos. Mas quando a mulher dele fala que teve uma pessoa que falou para ele que ele poderia ter algo pior para ele, mas Deus recolheu antes do que ele fazesse algo pior. Ou algo que ele poderia se perder, ou tirar sua própria vida. Deus recolheu, Deus guardou a vida dele, porque Deus tem um propósito. Muitas vezes Deus recolhe antes, porque ele tinha um espírito de morte sobre a vida dele, mas Deus recolheu na hora certa, no momento certo. Mas nós não entendemos, porque deixou uma criança de 3 anos, uma criança de 1 ano, difícil para uma mãe cuidar, de criar, sem um pai, e o menino era pegado, Mas se Deus recolheu, Deus vai suprir as necessidades daquelas crianças, E eu creio que Deus vai suprir, Vai suprir a vida da Ana Paula, vai suprir eles naquele momento. Não é fácil, Hoje estava aqui, amanhã já não está mais. Como assim? De repente, tão rápido. Tinha problema de saúde? Não tinha. Aí você fala, meu Deus, não tinha problema de saúde, não tinha nada. De repente recolheu. Mas Deus tem um propósito. Para guardar a vida dele. Para que ele estivesse na presença do Pai. E ele estava no melhor lugar. Estava nos pés da cruz. E é forte, então é algo que nós não entendemos. Porque a nossa vida é como se fosse uma neblina. É passageiro, hoje está aqui, amanhã já não está mais. Porque a nossa vida pertence a Ele. É para Ele. Então é isso que muitas vezes nós temos que viver. Então a promessa de Deus, ela não vai falhar. Ela vai cumprir. Ela vai realizar na nossa vida. Porque se Deus quer levar, Ele leva. Pode ter medicina, pode ter... Gente, 20 médicos do lado dele, nenhum pôde salvar. 20, você já imaginou? 20 médicos do lado. E ninguém conseguiu fazer nada. 20 é muita gente. Médico, enfermeiro, é tudo. Não conseguiu fazer nada. Então a promessa de Deus não vai falhar sobre as nossas vidas. Se tem promessa, vai se cumprir. Se a promessa dele era para finalizar ali, Deus já cumpriu o que tinha que cumprir na vida dele. Então o mesmo Deus que começou a boa obra em nós, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para realizar.
Se ele começou, ele vai terminar, ele vai completar até o fim. Ele começou, ele vai cumprir. A obra de Deus já começou sobre a sua vida, vai se cumprir. É só um tempo. Mas tome posse, creia naquilo que Deus tem. Então, talvez hoje você esteja lutando para manter a esperança viva. Mas o Senhor te diz, ainda há esperança para o seu futuro. Há esperança. Não importa. Ainda há esperança para o seu futuro. O seu futuro pertence a Deus. É Ele que sabe o seu futuro. É Ele que sabe a hora, o momento, o dia, tudo. É Ele, pertence a Ele. E Ele sabe. Então, retenha a fé. A confissão da sua esperança. Não desanime. O Deus que prometeu está em você. O Deus que prometeu, Ele está em você. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E através da sua vida, vai ser testemunho para muitas pessoas lá na frente. Creia. Sua vida pode transformar uma vida lá na frente. O que Deus fez contigo, o seu testemunho vivo, muitas pessoas estão passando pelo mesmo momento que você está passando, mas lá na frente você vai ser instrumento e canal de bênção de muitas pessoas e falar assim, eu passei por isso, eu enfrentei isso, mas hoje eu recebi aquilo que Deus tem na minha vida. É isso. É a certeza. É a nossa esperança. É crer que Deus vai realizar. Então, se você sente que a sua esperança está fraca, esse é o momento de você orar. É o momento de você baixar sua cabeça e pedir para o Espírito Santo que acenda essa chama no seu coração. Eu não sei como está a sua fé. Ela está fraca? Eu não sei como está o seu tanque. Eu não sei se o seu tanque está cheio. Ou ele está no meio. Ou ele está no vermelho. Eu não sei como está a sua esperança. Está fraca? Fala, Senhor, renova a minha esperança. Espírito Santo, incendeia a chama dentro do meu coração. Queima dentro de mim. Se você não tem mais sede nem fome, fala, Senhor, me dê mais fome, eu estou com fome e sede. Senhor, me dê sede, me dê fome. Para viver aquilo que o Senhor tem. Não é o fim, mas Deus ainda está escrevendo sua história. Não é o fim, Deus está escrevendo a sua história. Não terminou ainda. Deus ainda tem algo para realizar. Porque aquele que prometeu há de cumprir. Oh Senhor, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa esperança. Senhor Deus, a promessa que o Senhor falou que vai cumprir, cumpra em nós, Senhor. Nós queremos experimentar a Tua fidelidade, a Tua bondade. Senhor Deus, nós cremos que não é o fim, mas Deus ainda está, o Senhor está escrevendo uma nova história na nossa vida. O Senhor nunca parou de escrever.
o Senhor está escrevendo, Pai, porque isso vai ficar registrado, isso vai testificar, isso vai ser testemunho vivo. Mas o que espera no Senhor renovarão as suas forças. Você está esperando em quem? Nas suas forças? Do seu jeito, da sua maneira? Não, a palavra fala, o que espera no Senhor renovarão as suas forças. Deus está disposto para renovar dia após dia. É Ele que renova, é Ele que te fortalece, é Ele que te sustenta, é Ele que traz uma esperança. Senhor, renova hoje a esperança em cada coração aqui. Acendeia, Pai, a chama da fé. Cura, Pai, as feridas. Fortalece, Pai, os que estão fracos. Levanta, Senhor, os abatidos. Pai, que nós possamos, Pai, confiar nas Tuas promessas e seguir firme e sabendo que o Senhor é fiel. Porque o Senhor é fiel para cumprir. O Senhor prometeu, há de cumprir, há de realizar em nós, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós repreendemos toda retaliação, nós repreendemos toda dor de cabeça, nós repreendemos todo mal-estar agora. Caia por terra agora em nome do Senhor Jesus. Nós repreendemos e rejeitamos agora tudo aquilo que cancela, anula, aquilo que muitas vezes tem impedido de nós prosseguir, de nós ir adiante, de nós começar a ver como o Senhor vê. Pai, nós repreendemos agora em nome do Senhor Jesus. Pai, tira o medo, tira, papai, toda a insegurança, tira toda a palavra negativa. Seu Deus, coloca algo que vem do Senhor sobre nós, nos renova, nos fortalece, nos sustenta. Aumente a nossa fé, Pai. Que a nossa fé esteja firmada na nossa esperança que vem do Senhor. Que nós podemos tomar posse. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Fique de pé. Coloca a mão no seu coração. E agradece a Deus por você estar aqui. Agradece ao Senhor por você ter esse privilégio de estar na casa do Senhor. Você não está aqui por acaso. Deus te trouxe aqui. Não foi ninguém que te convidou. Foi Deus que te trouxe aqui. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por nós estarmos aqui reunidos. Obrigado, Senhor, por nós estarmos aqui em comunhão com os outros. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter falado conosco, ministrado em nosso coração. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor há de fazer. Pai, nós cremos nessa semana que algo extraordinário, algo poderoso, e nós ter a esperança daquilo que o Senhor vai fazer nessa semana, e nós podemos tomar posse. Nos usa como instrumento, como canal de bênção na vida das pessoas aí fora, que nós podemos testemunhar daquilo, do teu amor, da tua bondade, da tua fidelidade, daquilo que o Senhor há de fazer, há de cumprir. Obrigado, Jesus. Somos gratos pela tua fidelidade, pela tua bondade. Obrigado, Pai. Em nome do Senhor Jesus.
Amém?